Olá, meu irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Mais uma vez estou aqui para ministrar a palavra de Deus, para conversar com você a respeito da carta aos Hebreus, hoje falando do capítulo 11, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23. Então, na última transmissão que eu fiz, falei a respeito da fé dos patriarcas. Hoje nós retomamos falando a partir da fé de Moisés, Moisés é um personagem também icônico, muito presente na cultura judaica e não apenas na cultura, biblicamente reconhecido como servo de Deus, homem fiel. E Moisés é o exemplo de quem, pela fé, vence o mundo presente. Então, sem mais delongas, a gente vai dar início ao estudo e eu quero que você abra a tua Bíblia. Eu vou tentar fazer juntamente aqui com o estudo, colocar algumas telas importantes aí para você acompanhar, tá bom? Uma delas é a Bíblia Sagrada, então se você não tem a Bíblia em mãos, talvez você possa acompanhar aqui pela tela também. Ok. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos dos estrangeiros ou dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Até aqui, então. Deixa eu dar um mesque aqui. Ok. Esse é o texto base do estudo que a gente vai fazer, Perdão. Pegando jeito aqui, tá, gente? Então, Moisés, ele é o exemplo daquele que é o exemplo de quem pela fé vence o mundo presente, certo? Moisés é o exemplo daquele que pela fé vence o mundo presente. Ok, tá dando um probleminha aqui. Aí, acho que agora você vai ver exatamente o que eu quero mostrar para você, tá?
O nosso escritor aqui, né, o autor dos Hebreus, claro, pela revelação do Espírito Santo, ele vê dois aspectos da fé de Moisés: a fé pessoal e depois a fé nacional. Então ele vai desenvolvendo uma fé pessoal também na pessoa de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Isaac, Jacó. Agora ele fala de Moisés e depois ele fala também a fé num sentido nacional, uma fé coletiva, né? A fé que eu e você hoje comungamos, compartilhamos, cada um num nível de maturidade e conhecimento diferente, é verdade, mas nós temos uma fé coletiva, né? Sem falar apenas da fé em Cristo, a fé cristã, mas a fé como crença, essa fé que alcança o impossível, que vê o impossível sendo realizado, que vê a manifestação de Deus através de milagres, sinais, maravilhas, né? E vê o impossível acontecendo diante dos nossos olhos. Tudo isso a gente fala. E primeiramente ali no verso 23 ele dá um destaque para a fé que os pais de Moisés tiveram. Ele começa destacando a fé de Moisés na pessoa dos seus pais, porque ele herdou já uma fé abençoada, porque seus pais também tiveram fé, né? A fé que os levou a agir por fé, superando o medo da morte do seu filho, o medo de que seu filho fosse morto. Afinal havia um decreto que todos os meninos hebreus nascidos no Egito deveriam morrer. Todos os meninos hebreus nascidos no Egito deveriam morrer. E desde então Arão e Joquebede, né? O que fizeram então? Arão, se não me engano, Arão é pai de Moisés. Qualquer dúvida eu volto a falar com vocês. Se for necessário corrigir, eu corrijo. Mas Joquebede é mãe de Moisés. Então eles tomam o filho, escondem pelo maior tempo possível, porque observaram nele beleza, né? Diz o texto, porque ele era muito formoso. Certamente a beleza dele era de destaque, né? Se não fosse assim, a filha do faraó talvez não tivesse sentido aquele amor e afeto por aquele menino tão lindo que ela encontrou dentro daquele cestinho betumado, aquele barquinho improvisado preparado por Joquebede, né? Mas o destaque a fé que eles tinham foi uma fé motivada pelo amor, a fé que os levou a agir pelo amor, e o amor que os levou a agir por fé. Tá certo? Uma fé que age por meio do amor, ou o amor que age por meio da fé. Não vamos deixar o nosso filho morrer. Eu ainda prefiro que ele seja levado pelo rio. E tiveram fé suficiente para colocar então dentro daquele barquinho improvisado Moisés, com 3 meses de vida, e tinham já um choro forte. Era impossível escondê-lo dentro de casa, era impossível que ele ficasse ali, né, e sobrevivesse àquele decreto maldito que existia, aquela perseguição que existia para a destruição do futuro libertador. Agora então Moisés é colocado dentro daquele cestinho, daquele barquinho improvisado, e apesar do medo que poderia haver, né? Quem sabe o nosso filho acaba morrendo afogado, mas mesmo assim, eu não vou permitir que matem o meu filho. Eu coloco ele nas mãos de Deus, eu coloco ele no leito desse rio e creio que Deus o levará ao melhor lugar. Deus há de prover o melhor lugar para o nosso filho. Então, com esta fé, Joquebede coloca então o menino dentro daquele barquinho improvisado, como eu já disse. Miriam fica de olho e o barquinho é levado até um lugar onde estava ali a filha do faraó. E essa história não é o que a gente quer falar agora, mas ela vê aquele menino, se agrada daquele menino, sente amor pelo menino, né? É óbvio que não foi apenas pelo fato do menino ser bonito que os pais desejaram salvá-lo, mas porque qual pai que acha o próprio filho feio, né? É muito difícil um pai que acha o próprio filho feio, né? Todos nós achamos os nossos filhos maravilhosamente lindos. Eu penso assim dos meus, eu penso que você também pensa assim dos seus. Mas ali foi destacado então a salvação desse menino. Esse que é o foco aqui da questão. A fé que agiu por meio do amor, e o amor que agiu em fé para a salvação de Moisés.
E esta fé Moisés também herdou, apesar de ter sido criado pela filha do faraó, apesar de ter sido instruído na ciência do Egito, e conhecia o Egito, e conhecia as leis do Egito, e conhecia todo o poder do Egito, toda a riqueza, toda a grandeza e tudo aquilo que o Egito representava. Moisés é o exemplo de quem pela fé vence o mundo presente, né? E agora, olhando para a fé que tinha os pais de Moisés, a fé que venceu o medo do mundo, o filho agora, Moisés, venceu o favor do mundo. Muitas vezes é mais fácil vencer o temor do mundo do que vencer o favor do mundo. Muitas vezes é mais fácil vencer o temor do mundo do que o favor do mundo. Como assim, pastor? No mundo nós recebemos muitas ofertas tentadoras. A oferta tentadora de nos amoldarmos ao sistema do maligno, amoldarmos ao sistema do Egito, ao sistema do mundo, amoldarmos-nos com o mundo, não cumprindo o que diz ali em Romanos capítulo 12, transformando-nos, né, pela revelação do Espírito Santo, tendo a nossa mente moldada pelo Espírito Santo, e acomodamos-nos àquilo que todo mundo faz, aquilo que todo mundo seguimos como alguém do meio, né, influenciado pelo meio ambiente em que vive, né, uma mentalidade mundana. Então Moisés é o exemplo de alguém que, mesmo vivendo em meio ao Egito, em meio do mundo, ele venceu pela fé o mundo, venceu o favor do mundo, venceu as ofertas tentadoras de se amoldar com o Egito, de desfrutar a riqueza e o poder que o mundo oferece, ou como diz o texto, de desfrutar o gozo do pecado e aquilo que ele poderia ter como benefício. Ele resolveu vencer isso, é o que conduz o texto aqui nos dizendo. No verso 24, Moisés, depois de grande, né, agora já adulto, com capacidade para tomar as suas decisões, ele faz a seguinte decisão: eu vou viver com o meu povo, eu vou viver com aqueles que pensam como eu penso, que têm a mentalidade que eu tenho, né? Na contramão do raciocínio lógico, né? Moisés agora tem condições de exercer a fé por conta própria, e assim ele faz ao recusar ser chamado filho da filha de Faraó. O tempo do verbo ali no texto, que é traduzido como recusou ser chamado filho da filha de Faraó, emessato, indica um ato específico da escolha de Moisés. Ele decidiu, ele não foi acuado, ele não foi empurrado para fora, ele decidiu. Eu entendo que essa decisão de Moisés já era o Espírito de Deus brotando e gerando nele aquela chama do chamado que eu e você recebemos da parte de Deus, entendendo que a significância e a relevância da sua existência não estava em permanecer juntamente com a filha do faraó, mas em juntar-se com o povo de Deus, ser parte do povo de Deus e mais tarde libertar o povo de Deus. Licença um minutinho, irmãos. Coisas de principiante, né? Coisas de principiante aqui. A gente já dá um jeito. Ok, estou aqui de volta. Eu espero que não fique muito ruim para vocês assim dessa forma. A minha ideia é ajudá-los. Voltando ao nosso tema, então Moisés escolheu não desfrutar do gozo do pecado, e nem se amoldar ao sistema do Egito. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó e uniu-se com o povo de Deus. Na contramão do raciocínio lógico, Deus não queria o príncipe do Egito, aquele que for educado em toda a ciência dos egípcios, como disse Estevão em Atos capítulo 7, ou o Moisés, que era o segundo na herança, ou o segundo sucessor no trono. Deus não quis o Moisés libertador no sentido político, um libertador que agisse simplesmente por influência política. Deus quis sim um libertador que agisse pela fé e não por meios humanamente legais ou por influência política para dar liberdade ao povo hebreu que estava cativo.
Deus não queria que Moisés fosse apenas um político ou que usasse da influência que poderia ter pelo fato de ser filho da filha de Faraó. Deus queria sim um libertador que agisse pela fé. A decisão de Moisés fala então de alguém que já não tinha mais vínculo, um vínculo de amor com o Egito, um vínculo de afeto com o mundo, afeto com o Egito, né? A palavra de Deus diz que nós não podemos amar o mundo nem aquilo que há no mundo, porque aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Nós estamos no mundo, fazemos parte do mundo, mas a nossa mentalidade não é do mundo. E o nosso afeto não pode estar ligado com o mundo, mas o nosso afeto precisa estar ligado sim com o nosso Deus, com o reino de Deus, com aquilo que está por vir ainda. Assim foi Moisés, que venceu o mundo pela sua fé. Tá? A decisão de Moisés fala de alguém que não tinha mais vínculo de amor ou afeto com o Egito. Já não tinha em si a mentalidade de um egípcio. Ainda que tivesse conhecimento de toda a riqueza, toda a ciência do Egito, ele preferiu o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, é o que diz o texto. Ele preferiu aquilo que estava por vir, né? E até mesmo aqui o texto que fala quando ele saiu do Egito, quando ele sai da presença de Faraó e sai do Egito, não é por medo, mas por fé, manteve-se firme sim, porque via aquele que nos vê, porque enxergava aquele que é invisível. Então, apesar do baixo nível social do povo de Deus, afinal eram escravos no Egito, apesar então do baixo nível social, Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres transitórios do pecado. Aqui a gente aprende uma bela de uma lição, né? Uma lição importante que precisa ficar gravada na mente da gente. A fé e o prazer pecaminoso não caminham juntos. A fé e o prazer no pecado não caminham juntos. O máximo que o pecado pode fornecer é o prazer temporário. É o máximo que ele pode fornecer para a gente. Ok. Beleza, já pega o jeito aqui, gente. Toda pessoa que se identifica com o povo de Deus, como foi Moisés, qualquer pessoa que se identifica com o povo de Deus, imediatamente se torna alvo dos inimigos de Deus. Alvo de Satanás, alvo daqueles que perseguem a igreja, daqueles que perseguem a fé, em graus diferentes de perseguição, mas nos tornamos perseguidos sim, né? E isso é uma honra, é um privilégio, porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos, né, estamos no reino de Deus e não no sistema do mundo. Nesse trecho aqui que nós estamos estudando hoje, vemos a fé que capacita o crente a trilhar um caminho contrário à natureza lógica. Esta é a fé que eu e você recebemos de Deus. Este é o poder extraordinário que vem sobre nós e que age em nós, que nos conduz muitas vezes a agir contrariamente à lógica, contrariamente àquilo que é um raciocínio lógico. Muitas vezes nós cremos contra a esperança, como foi Abraão, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Moisés, né? Então, nesse trecho, esta fé é que capacita o crente a trilhar esse caminho contrário à natureza ou à lógica. O autor revela que pela fé Moisés contemplava o galardão. Moisés contemplava aquilo que estava por vir, as promessas que Deus tinha feito já aos seus pais, aquilo que ele conhecia de ouvir falar, e que lá no Monte Sinai ele vai ter uma nova revelação muito mais profunda da parte de Deus, né? O autor revela que pela fé Moisés contemplava o galardão. De um lado ele enxergava os tesouros, os prazeres do mundo, e do outro lado ele tinha um medo, podia existir o medo dos sofrimentos e opróbrio de estar com o povo de Deus. Mas Moisés preferiu e recusou os prazeres do mundo, recusou
a sedução do mundo, venceu a sedução do mundo. Moisés superou a sedução do mundo. Moisés é o exemplo que eu e você precisamos seguir, sim, de vencer a sedução das riquezas, a sedução do poder, a sedução do mundo e tudo aquilo que o sistema em que vivemos, em que o mundo está descansando, pode nos oferecer. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E como Moisés conseguiu resistir diante de tamanha tentação? De que maneira Moisés resistiu a toda essa tentação? Não teve outra maneira. Está revelado ali no versículo 27. O que Moisés fez para permanecer, né? Ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. De que maneira Moisés conseguiu resistir a tamanha tentação? É desse jeito, irmãos. É desse jeito, querido, que eu e você vencemos as tentações, olhando para aquele que nos vê, como aconteceu com Agar. Agar, fugindo de Sara, vai para o deserto e a água termina, ela está grávida, fica sem água, fica desesperada, e agora o que vou fazer? Eu não quero voltar para minha senhora, ela é capaz de me matar e matar essa criança que está dentro de mim. O que eu vou fazer naquela hora? Ela vê uma fonte, ela percebe o anjo do Senhor ali com ela, e ela testifica com os seus lábios: agora eu vejo aquele que me vê. Meus irmãos, como é sublime saber que Deus nos vê. É sublime demais saber que Deus está de olho em nós, que Deus cuida de nós, independente das circunstâncias. Se temos fé nele, Ele cuida de nós. Mas melhor do que saber que Ele cuida de nós e que Ele nos vê, são aqueles instantes, aqueles momentos que nós, pela fé, contemplamos aquele que nos vê. Nós vemos aquele que nos vê, aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono, como disse Isaías. Como é gostoso ver Deus, como é gostoso ver pela fé. Eu ainda não tive o privilégio de ver o meu Deus face a face, mas eu sei, como diz a palavra de Deus, chegará o dia que eu não apenas vou contemplar pela fé, mas o verei face a face. Isso é para mim, isso é para você, para aquele que permanece firme diante das ofertas do mundo, daquele que persevera diante das ofertas que Satanás tem. A gente persevera firme, esperando em Deus, confiando em Deus, contemplando aquele que nos vê. Foi desse jeito que Moisés permaneceu firme diante da tentação e escolheu o opróbrio de Cristo, escolheu o lado de Cristo, escolheu ser humilhado, torturado, escolheu o caminho mais difícil, o caminho mais estreito, porque pela fé ele enxergava o alvo, enxergava o invisível, enxergava o prêmio da soberana vocação. Pela fé, Moisés não tinha ouvido e nem tinha lido o que Paulo revelou para mim e para você, pelo Espírito Santo. Paulo escreveu que nós estamos em busca do prêmio pela soberana vocação, estamos com os olhos no alvo, os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, né? Então, é sublime saber que Ele nos vê, mais sublime ainda é saber que pela fé viveremos e veremos a Ele face a face. Aí vem para o verso 28. Só um instantinho, vamos lá para o verso 28 novamente. Diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Como o escritor de Hebreus gosta da tipologia. Eu fico impressionado porque também gosto desse tema, a maneira como Deus se revelava no Antigo Testamento, como a Bíblia está cheia de tipologias acerca do tempo, acerca das coisas futuras, né? Comparando como Jesus gostava disso e explicava nas suas parábolas, né, como será o reino dos céus, falando de uma maneira prática para a gente. Enfim, tipologia é um assunto bíblico que acontece muito, e aqui o escritor aos Hebreus, ele fala muito bem a respeito da tipologia.
né? A fé que reconhece que somos pecadores. Vou ler aqui, ó. Pela fé, 28. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. A fé reconhece que eu e você somos pecadores e que Deus é um Deus santo, que não pode de maneira nenhuma omitir o pecado. Os israelitas também eram pecadores, como eu e você, e estavam tão sujeitos ao juízo de Deus quanto os egípcios. Por causa do pecado, eles também poderiam sofrer a destruição. Como então eles poderiam escapar da destruição? Quando o anjo da morte disse Deus para Moisés: olha, o anjo da morte vai passar e todas as casas aonde eu enxergar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, das janelas, eu passarei por esta casa e não ferirei os que estiverem lá dentro, né? Então, como o povo poderia escapar da destruição? O sinal era o sangue do cordeiro. A Páscoa foi essencialmente realizada pela fé, porque a aspersão do sangue, o que garantia que a aspersão do sangue de um cordeiro na porta faria impedir a morte dos primogênitos, já que o anjo poderia a qualquer momento entrar pelas portas, atravessar as paredes? Foi pela fé, eles creram. Moisés e o povo de Deus creu que o sinal, o sangue do cordeiro nos umbrais das portas os guardaria. Nós pela fé cremos que o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já nos tem purificado, e o seu sangue sobre nós é o selo que garante que não seremos destruídos juntamente com o mundo, juntamente com os ímpios, juntamente com os anjos do inferno, porque o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, a Bíblia também diz que todo aquele que não for encontrado escrito no livro da vida e do Cordeiro será lançado no lago de fogo e de enxofre, e esta é a segunda morte. É a Bíblia que diz, né? Então, pela fé, lá no Egito, muito tempo antes, fazendo a tipologia, vivendo a tipologia de fato, né? Eles celebraram a Páscoa. Pela fé celebraram a Páscoa. Pela fé espargiram o sangue sobre os umbrais das portas, e todos que estavam nas casas com o sinal do sangue foram guardados, foram protegidos. Os primogênitos foram salvos, né? Pelo valor que o próprio Deus atribui ao sangue, os filhos de Israel foram poupados do juízo no Egito. E no Mar Vermelho agora eles ficaram livres de todos os seus inimigos. Os egípcios morreram afogados quando tentaram atravessar o Mar Vermelho. Os egípcios não creram no sinal do sangue do Cordeiro, e grande foi o choro, o lamento, a dor no Egito. Nunca houve um dia como aquele, diz a palavra de Deus, em que em cada casa de um egípcio havia alguém morto, entre homens e animais. Mas no meio do povo de Deus, no meio daqueles que servem a Deus, o anjo da morte passou e ninguém morreu. O anjo destruidor passou e ninguém morreu, porque o sangue do Cordeiro estava sobre eles. Bendito seja o sangue de Jesus, que nos purifica, que nos guarda, que é o selo da redenção, que nós seremos salvos, né? Os egípcios morreram afogados. O que isso ensina para a gente, né? Eu quero colocar aqui bem grande para a gente poder ler junto. O que isso significa? Significa o seguinte: encontrar-se com a morte sem fé, encontrar-se com a morte sem fé em Cristo e na sua obra salvadora é a destruição inevitável. Vou repetir: encontrar-se com a morte sem fé em Cristo e na sua obra salvadora é a destruição inevitável. É necessário a fé exclusiva no Senhor e Salvador Jesus. Continuando aqui, né? O verso 29. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho
como por terra seca, tentando os egípcios, se afogaram. Acabei de falar sobre isso. Os egípcios tentaram ir pelo mesmo caminho, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que nós sejamos salvos. Sem fé em Cristo Jesus não há como desfrutarmos das promessas e das bênçãos. Outra vez ele está exaltando e comparando a fé comum, que tem um alcance, com a fé em Cristo, que é superior. Ele está comparando a fé dos antigos heróis da fé com a fé daqueles que vieram já na era cristã, com a fé que eu e você conhecemos, que é muito superior àquela. Se pela fé o povo foi salvo do juízo e tirado do Egito, foi também pela fé que venceu a resistência do inimigo que tentava impedi-lo de entrar na terra prometida. O verso 30 começa agora a destacar não mais só a fé individual, mas a fé nacional. Não mais apenas a fé de Moisés, mas agora a fé nacional, a fé coletiva. Então, pela fé, o povo foi salvo do juízo e tirado do Egito. Foi também pela fé que venceu a resistência do inimigo que tentava impedi-lo de entrar na terra prometida. Até hoje o inimigo continua fazendo a mesma coisa. Ele quer impedir que nós tomemos posse de todas as bênçãos prometidas da parte de Deus. Ele não liga que você seja em parte cristão. Tudo que ele quer é apenas um pedacinho do seu coração, apenas um lugarzinho onde você não seja 100% cristão. É tudo que o diabo quer. Tudo que o diabo quer é ser nosso sócio. Enquanto Deus não quer ser sócio da gente, Ele é o nosso dono, nós somos 100% dele, 100% do Senhor. Esse é o compromisso que eu tenho com Deus e quero continuar tendo, que toda a minha vida, toda a minha alma, todo o meu entendimento, todo o meu coração, como Jesus ensinou, amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, dedicação total, devoção total, o coração totalmente dirigido por Deus. Pai, é isso que eu quero para mim e para os meus irmãos. O povo de Deus então agora sabia que o inimigo estava tentando impedir, mas pela fé eles venceram. Pela fé triunfaram, pela fé avançaram. Não foram coisas naturais ou fatos naturais que causaram as ruínas lá em Jericó, na primeira conquista do povo de Israel, quando chega em Canaã. Não foram causas naturais, não foram fatos naturais que derrubaram as muralhas de Jericó, e sim a fé. Foi sim a fé para obedecer às ordens específicas de Deus. Quais eram as ordens específicas de Deus? Novamente, contrário à lógica, novamente contrário à natureza, novamente parece até que seria um caminhar à toa, que seria um tempo desperdiçado. Deus diz para o povo: olha, eu quero que vocês rodeiem Jericó durante 7 dias. Um dia, durante os 6 primeiros dias, uma volta ao redor de Jericó. E lá vai o povo caminhando ao redor de Jericó. Enquanto isso, os habitantes de Jericó estavam seguros, guardados dentro das suas fortalezas, vivendo a sua vida, e o povo rodeando, parece que fazendo algo à toa. No 7º dia, Deus estabeleceu: agora eu quero que vocês deem 7 voltas e depois gritem, e depois toquem a buzina, e depois bradem e tomem posse dessa cidade. A gente sabe pela arqueologia que tinha partes do muro de Jericó que eram de 9 metros de altura, era um muro de 9 metros de altura, de 12 metros de largura, 9 metros de altura, 12 metros de largura, era uma verdadeira fortaleza intransponível. A Bíblia diz que os carros passavam por cima desse muro, e além dessa largura toda, em alguns pontos, 9 metros de altura, ainda tinha as torres de sentinela, onde estavam ali guardas. Era muito difícil que aquilo caísse por terra. A ciência explica que houve ali como que uma implosão,
Mas Josué não sabia disso. O povo de Deus não sabia disso. Tudo isso estava no conhecimento de Deus e não pertencia aos homens. E agora, pela fé, eles obedecem a Deus, dão as 13 voltas, tocam as buzinas e o muro vem ao chão. Imagine o pavor dos inimigos, quando tudo aquilo em que eles confiavam ruiu, foi para debaixo da terra. Grande foi o morticínio e não sobrou nenhum homem vivo. Somente Raabe, pela fé, escapa. Raabe, que por causa da fé no Deus dos hebreus, por ouvir falar o que Deus tinha feito, o que Deus já tinha realizado, a maneira como Deus tirou o povo do Egito, ela já conhecia da fama sobre Deus. Era alguém pagã, sim, era uma mulher pagã, era uma meretriz, era alguém que estava ainda fora do contexto religioso e fora do contexto de fé, mas ela já estava ouvindo falar sobre Deus, ouvindo falar sobre a fé, ouvindo sobre as coisas de Deus, e ali tomou uma decisão certa, guardou os espias na sua casa e disse assim: então somente quando vocês entrarem na cidade, porque eu sei que o Deus de vocês vai fazer isso acontecer. Salvem a mim e a minha família. Deem guarda para mim e para a minha família. Eu quero ser parte do povo de vocês. Me acolham, me cuidem. Eu quero ser parte do povo de vocês. É tremendo isso, irmão, porque Raabe, mesmo sendo pagã, mesmo sendo uma prostituta, né? Isso fala que a fé tem um caráter universal, que a fé não está restrita a um tipo de povo, a um tipo de pessoa, apenas aquele que se veste assim ou assado, apenas que carrega a Bíblia debaixo do braço, ou apenas aquele que faz isto ou aquilo. Não, a fé é universal. E Jesus disse: venham todos a mim. Deus quer que todos sejam salvos, e pela fé em Cristo Jesus isso é possível. Basta entrarmos pela porta. Raabe foi acolhida no povo de Deus, foi tão acolhida, se tornou tão parte, que se casou com um dos príncipes de Israel, Salmão, se não me falha a memória. E ela está na linhagem de Jesus Cristo, primeiro na linhagem do rei Davi, depois na linhagem de Jesus Cristo. Uma estrangeira que teve fé, que alcançou pela fé remissão, que alcançou pela fé redenção, que alcançou pela fé resgate, tornou-se parte do povo de Deus. Como é maravilhoso o poder da fé, como é maravilhoso o poder do nosso Deus. A misericórdia, o amor, a graça de Deus revelada desde o Antigo Testamento, e a gente vê isso aqui na vida de Raabe. Aí o escritor chega no versículo 32 e oferece ali um tipo de inventário de várias proezas. Em primeiro lugar, ele registra uma lista de nomes que supõe que são tão bem conhecidos que ele não precisa falar muito. E é verdade. Vamos ver o 32? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então aqui no verso 32, ele não respeita uma ordem cronológica, talvez uma ordem de importância, talvez ele respeite uma ordem de importância, mas ele vai e vem no tempo. Ele fala sobre o rei Davi, que caminhou na dependência de Deus. Gideão, Baraque, se você não conhece a história de Baraque, leia Juízes capítulo 4. Gideão, Baraque, Sansão, que quase todo mundo conhece a história de Sansão. Ele cita Jefté, ele cita então ali grandes heróis da fé. No caso de Jefté, a fé foi, vamos assim dizer, tão inabalável que ele decidiu cumprir o voto mesmo com dor. O voto de proibir que a sua filha se casasse, o voto de oferecer a sua filha em sacrifício. Ele leva a fé até as últimas consequências. Então aqui ele não entra em detalhes, porque ele sabe, o leitor bíblico, as pessoas para quem eu estou escrevendo, conhecem desses personagens, conhecem da fibra que tiveram esses homens, e principalmente de como eles dependeram de Deus, como eles esperaram em Deus. Cita o rei Davi, cita também Samuel, o último juiz,
né? Mas também um profeta para fazer ligação com os profetas, né? E depois de citar juízes, reis, profetas, agora ele começa com algumas declarações extraordinárias de quão grande é o poder da fé em Deus. Quão grande é o poder da fé. Ele cita algumas coisas aqui, porque metafisicamente falando, eu e você cremos que a fé alcança qualquer coisa, especialmente a fé em Deus, porque Deus pode todas as coisas, para Ele não há impossível. Aleluia! Nós cremos que em Deus e para Deus não há impossível. O mesmo Deus que foi capaz de gerar pelo Espírito Santo, sem ação humana, o seu próprio filho, e de colocar dentro do ventre de uma virgem, sem relação sexual, sem o coito, sem nenhuma maneira humana ou participação humana, colocar dentro do ventre de Maria, aquela virgem, né? Que ao nascer Jesus, obviamente deixou de ser virgem, e depois teve filhos com seu marido José, filhos que mais tarde um deles se torna até um dos pastores da igreja primitiva, né? Que a princípio não creram em Jesus, mas depois da morte e ressurreição de Cristo, os irmãos de Jesus passaram a crer em Jesus, que verdadeiramente Jesus não era apenas o irmão deles, mas era o Filho de Deus, o eterno Deus que encarnou. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o nosso Deus. O autor então aqui, ele passa a falar daquilo que a fé é capaz de alcançar, de coisas tremendas que a fé desses homens, desses heróis alcançou. A conquista de reinos, o estabelecimento da justiça, a herança das promessas, né? Tudo isso eles alcançaram. Se pela fé o povo foi salvo do juízo e tirado do Egito, foi também pela fé que venceu a resistência do inimigo que tentava impedi-lo de entrar na terra prometida. Já falei sobre isso, estou um pouquinho mais à frente. Depois eu volto para cá. Então, a partir do verso 33, 32, 33, 34 em diante, ele fala das coisas tremendas que a fé alcança, né? A conquista de reinos, os reinos conquistados, quer por Saul, quer por Davi, principalmente por Davi, estabelecendo um reino forte, né? O estabelecimento da justiça, ou a prática da justiça. O que é a prática da justiça? É no sentido de fazê-la o princípio funcional e principal da sociedade. Eles praticaram a justiça como nação, viveram na justiça, né? Diferente do nosso país, que é cheio de injustiças, né? E aqueles que deveriam ser guardiões da justiça são os mais injustos. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia do nosso país, né? Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Então aparece ali a conquista dos reinos, o estabelecimento da justiça, a herança das promessas espirituais, a conquista das promessas espirituais. Depois ele fala sobre tipos específicos de perseverança e libertação. Fecharam a boca de leões. Como não lembrar de Daniel? Daniel, que foi lançado na cova dos leões, e o próprio Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, e ele saiu ileso, né? Pela fé, fecharam a boca dos leões. Ou também pode estar falando sobre Sansão, sobre Davi, né? Que também mataram leões com as suas próprias mãos, né? Extinguiram a violência do fogo, o fio da espada, foram livres do fio da espada. Então, todo tipo de atentado contra os servos de Deus não prosperou pela fé. Eles foram livres várias vezes, libertos várias vezes, obtiveram diversos livramentos pela perseverança e fé que exerciam, que viviam, né? Um exemplo, Elias, né? Ameaçado de morte. Sansão, quantas vezes foi perseguido pelos filisteus. O apóstolo Pedro,
que está com a sentença de morte decretada, Atos capítulo 12, se não me falha a memória, né? Pedro está com a sentença de morte decretada, esperando na prisão, e um dia antes que aquela execução seja realizada, o anjo do Senhor vai lá, toma ele pela mão, tira ele de dentro da prisão, onde estão os guardas que não percebem nada, não veem nada. Pedro até pensa que está sonhando, pensa que está tendo uma visão. Quando percebe, aquilo é de fato real. Ele está de corpo presente fora da prisão, está batendo na casa dos irmãos, entrando com os irmãos, celebrando com os irmãos, porque Deus o livrou das garras do leão, Deus o livrou de Herodes, Deus o livrou porque este era o plano e propósito de Deus. Pela fé em Deus, Deus libertou. Ou outras libertações maravilhosas, né? Coisas maravilhosas. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra. Irmãos, quem de nós nunca passou por um momento como esse, que da fraqueza precisa tirar força, né? Quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Quando estamos fracos na nossa capacidade humana, mas estamos firmados na capacidade de Deus, Ele renova as nossas forças. Como diz também o livro do profeta Isaías, né? Correrão e não se fatigarão, voarão com asas como águias, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se fatigarão, né? É o que diz a palavra de Deus, o vigor que Deus nos dá mesmo em meia fraqueza, pela fé. Pela fé, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra. Aqui é uma extensão da ideia da força tirada da fraqueza para as batalhas. Um exemplo, Davi contra Golias. Humanamente, logicamente, era impossível Davi vencer Golias. Humanamente falando, apenas na destreza humana seria impossível. Mas como declarou Davi: eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado hoje. Eu não vou contra você com espada, com canhão, mas eu vou contra você na força do meu Deus. Aleluia. Não tem como eu não me emocionar, irmãos. Não tem como eu não sentir e não viver a presença de Deus aqui. Como é bom falar da palavra de Deus. Eu espero que você perceba que quando ministramos a palavra e somos ministrados por ela, da fraqueza, Deus faz com que aquele que está fraco seja renovado nas suas forças, seja renovado hoje na fé em nome de Jesus. Eles puseram em fuga exércitos estrangeiros. Como não falar da situação em que Ezequias ora a Deus e diz: Deus, eu não posso contra Senaqueribe, eu não tenho capacidade bélica, eu não tenho um exército maior, o inimigo é muito maior do que a gente. Ele ora a Deus, ele clama a Deus, ele ouve a resposta que Isaías traz para ele, e naquela noite, um só anjo de Deus mata 185 mil inimigos. Um só anjo mata 185 mil inimigos. Esse é o nosso Deus, e pela fé nós alcançamos e desfrutamos das vitórias que Deus nos dá, né? Então aqui para o autor, todos os heróis do passado ilustram da mesma maneira a dependência de Deus, que é interpretada aqui em termos de fé. Dependência de Deus também é fé, né? E no 35 ele cita mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos, como talvez a evidência mais destacada do poder da fé, né? Certamente essa é a evidência mais destacada do poder da fé, né? Quem não lembra de Jesus ressuscitando a Lázaro, né? Antes, porém, de ressuscitar, ele chega para Marta e Maria e diz: se creres, verás a glória de Deus. Se vocês crerem, verão a glória de Deus, né? Ou então, no Antigo Testamento, Elias, Eliseu, que ressuscitaram pessoas, né? O próprio Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim, e a gente vê o poder de Deus para a ressurreição dos mortos, né? Mulheres que estavam chorando o luto, receberam de volta os seus mortos.
e tiveram novamente a oportunidade de crer. Deus é um Deus que ressuscita os mortos. Então aqui o autor destaca o caráter indomável dos heróis da fé. Como assim, pastor? Você já vai ver aqui comigo. Caráter indomável dos heróis da fé. O caráter indomável desses heróis da fé que, mesmo enfrentando disparidades incríveis, permaneceram esperando em Deus que os fortalecia. Esse é o caráter de fé que eu e você, quando estamos firmados em Cristo, firmados na palavra, firmados na fé em Jesus, é esse tipo de caráter que nós precisamos desenvolver, de uma fé inabalável. O caráter indomável desses heróis da fé, que mesmo enfrentando disparidades incríveis, permaneceram esperando em Deus que os fortalecia. E aí ele começa a desenvolver essa cena. Falar sobre o caráter extraordinário desses heróis da fé. Alguns foram torturados. Quantos foram torturados? No caso dos mártires, já nessa segunda fase da igreja, que são os leitores a quem o escritor dos Hebreus escreveu originalmente, já tinham visto muitos dos seus irmãos naquela primeira geração sofrerem martírio. Ou então ele pode estar falando do período dos Macabeus, do período intertestamentário, aonde a Bíblia, na nossa Bíblia comum aqui, a gente tem algumas folhas em branco. Existe os livros chamados livro apócrifos, o livro dos Macabeus, e lá tem a história dos Macabeus. No caso dos mártires macabeus, eles não aceitaram o resgate que lhe foi oferecido, porque qual era o resgate? Qual era a possibilidade de escape daquela sentença de morte? Nega Deus, nega a fé em Deus, se adapta ao nosso jeito de viver. Não, eles perseveraram e preferiram não abrir mão dos seus princípios, preferiram a morte do que abrir mão da sua fé. Estes mártires colocaram a sua esperança na ressurreição do corpo e declararam que seus perseguidores se colocaram fora dessa esperança. Quantos sofreram escárnios, açoites, algemas e prisões. Até se você não assistiu ou não estava no culto algum tempo atrás, quando o presbítero Márcio aqui na igreja falava de quando ele foi preso por amor à palavra de Deus, de que maneira Deus o exaltou ali dentro daquela delegacia. Hoje ainda nós somos perseguidos, mas Deus é um Deus que nos dá livramento. Sofremos escárnios, açoites, algemas, prisões. Ali no texto, aqui no texto, está escrito que esses heróis da fé suportaram tudo isso. Tanto os heróis da fé famosos, relacionados no Antigo Testamento, quanto os anônimos. Caracteriza aqui os sofrimentos a quais muitos foram sujeitados, tanto no tempo da história de Israel, quanto durante o desenvolvimento da igreja cristã. Apedrejamento, cerrados pelo meio, como foi Isaías. A tradição diz que o profeta Isaías foi cerrado pelo meio. Eles eram os proscritos da sociedade, excluídos e privados de sustento e de dignidade. Muitas vezes passavam fome, porque eram privados do trabalho e também de que alguém lhes alimentasse. Servos de Deus que sofreram na pele, na carne, foram perseguidos, maltratados, mas continuaram firmes com a sua fé em Deus, esperando a manifestação de Cristo. No verso 38 tem uma exclamação que eu amo: homens dos quais o mundo não era digno. O mundo rejeitava os heróis da fé e tratava-os com desprezo. O tratamento que o mundo dá aos heróis da fé, o tratamento que o mundo oferece para aqueles que são da fé, revela que o mundo está sendo, ao invés de convertido, está sendo condenado. O tratamento que o mundo dava a eles demonstrava que o mundo tornou-se indigno deles. Ao condenar os heróis da fé, o mundo
condenou a si mesmo. Desertos, montes, covas, cavernas eram lugares de solidão, e era esse tipo de lugar que os heróis da fé muitas vezes se esconderam. Basta lembrar de Elias indo para a caverna, ou ainda nos dias de Jezabel e Acabe, quando Adonias sustentava 100 profetas escondidos em 2 cavernas separadas, porque havia grande perseguição contra os servos de Deus, contra os profetas. Como sofreram, como nós somos privilegiados por causa do sofrimento, Alguém já disse que o sangue dos mártires é combustível para o avivamento. Foi combustível para o avivamento, mas que Deus nos guarde e tenha misericórdia de nós. Se for para viver por Cristo, amém, aleluia. Se for para morrer por Cristo, que Deus nos dê a graça de suportar até o dia final, até a hora final. Que Deus nos cubra com o seu sangue e com a sua armadura em todos os momentos, E eu já estou partindo para o encerramento do capítulo 11, verso 39 e 40. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Meus irmãos, todos estes relacionados aqui não alcançaram a bênção prometida na sua plenitude. Nenhum deles, nem mesmo Abel, nem Noé, Enoque alcançou, Mas todos estes aqui relacionados não alcançaram a bênção prometida. Moisés, todos eles faltou alguma coisinha. Por quê? Porque a plenitude de bênçãos está reservada para que todos nós, tanto os do Antigo Testamento, quanto aqueles que agora vivem debaixo da aliança do sangue de Jesus, tanto aqueles do primeiro tempo, quanto nós nesse último tempo, para que juntos sejamos aperfeiçoados. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, a promessa ainda não foi cumprida. A promessa final ainda não foi cumprida, porque o cumprimento naquele tempo ainda não era possível até a vinda de Cristo. Realmente, a promessa era sinônima desta vinda. Todos eles aguardavam a revelação do Messias, aguardavam em Deus, esperavam em Deus a redenção. Assim como nós, vivemos hoje a redenção espiritual, mas chegará o dia que seremos tirados dessa terra e a redenção será completa, nosso corpo será glorificado, Então, aqueles heróis da fé, apesar de seus atos grandiosos, da sua perseverança, dos sofrimentos e das humilhações que eles padeceram, eles não receberam em vida a bênção prometida, ou a plenitude da bênção que lhes foi prometida. No passado, eles viveram pela fé. Hoje, eles possuem um bom testemunho. Está aqui. Meus irmãos, viva pela fé, a fim de alcançar o bom testemunho. O que é alcançar o bom testemunho? É saber que aquele que é fiel, aquele que é o galardoador daqueles que o buscam, chegará o dia que vai aprovar o teu caminhar na terra. A aprovação de Deus, ela se revela de várias maneiras, através dos frutos que você vê acontecendo, através dos frutos que você não percebe, mas que estão aí, A aprovação de Deus se revela de várias maneiras, mas como será bom quando naquele dia, diante do tribunal de Cristo, nós possamos ouvir: bom e fiel servo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que a gente possa ouvir coisas semelhantes a esta, mas para isso é necessário que hoje vivamos pela fé, alcancemos o bom testemunho, o testemunho de alguém que vive agradando a Deus, que não se deixa seduzir pelo mundo, que não se deixa corromper pelo mundo, mas que vence o mundo pela fé. Eles alcançaram um bom testemunho, mas é no futuro, e somente juntamente com a igreja de Cristo, que nós vamos nos alegrar com a recompensa completa.
Vou repetir esse parágrafo para que ele tenha mais sentido. No passado, os heróis da fé viveram pela fé. Hoje, possuem um bom testemunho, mas é no futuro, e somente junto com a igreja de Cristo, é que vão se alegrar com a recompensa completa. Coisa superior ao nosso respeito refere-se à superioridade da revelação cristã, que dá condições para o desenvolvimento de uma fé capaz de cumprir todas as promessas de Deus, né? Ou tudo aquilo que está intrínseco à fé, né? A chave aqui do texto encontra-se na palavra aperfeiçoados. Nenhuma parte da comunidade cristã verdadeira pode ficar completa sem o restante. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos da igreja, do corpo de Cristo na terra. Nós precisamos viver em comum. Nós precisamos ser igreja, tanto sozinho quanto em comunidade. Nós precisamos uns dos outros. Nenhuma parte da comunidade cristã verdadeira pode ficar completa sem o restante. O que também fica evidente em outras metáforas do Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, nos chama de edifício, ou de lavoura de Deus, ou de casa de Deus, né? Ou o corpo de Cristo, né? A gente pode então terminar falando como está em Hebreus 12, que nós vamos estudar ainda, a igreja dos primogênitos filhos de Deus. Eu e você somos escolhidos de Deus e nós precisamos perseverar na fé, não retroceder na fé, não rejeitar a fé, não rechaçar o evangelho, viver conforme a palavra de Deus e andar por fé. Andamos por fé e não por vista, e isso garante para nós que tudo aquilo que cremos é real e há de se manifestar no nome de Jesus. Eu espero que você fique feliz com esse estudo, que você seja edificado nesse estudo, que você cresça intelectualmente, mas principalmente seja edificado no teu espírito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu volto logo agora com o capítulo 12. Que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo.